Bom dia, uma saudação querida a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham de todos os lugares possíveis através da internet. Que saudade de podermos nos reunir aqui na nossa igreja, não? Eu saía de casa há pouco para me dirigir para cá e pensava isso. Como às vezes não damos valor para as pequenas coisas que temos diariamente. E uma delas era essa: sair de casa e poder vir juntos para a igreja, para a casa do Senhor. Mas os tempos mudam, as circunstâncias mudam, e nós estamos aqui agora, de maneira virtual, juntos, para conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, para ouvir as mensagens, como já ouvimos, pregada e cantada, e para refletir agora um pouco sobre o maravilhoso dom da saúde que Deus nos deu. Neste sábado, gostaria de falar de um tema que é muito caro, muito querido para todos nós. E é algo que, na nossa realidade profissional, na nossa realidade médica, dentro dos hospitais, atendendo pessoas, temos assim tido contato diariamente. E a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que apresenta problemas, dificuldades de lidar com esse assunto. Eu gostaria de falar para você hoje um pouco sobre a importância do sono, de uma boa noite de sono, de uma noite bem dormida. Eu vou dizer uma coisa a você. É incrível. E aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, nenhuma reprovação, mas uma constatação de um fato como médico. É incrível, chega a ser inacreditável a quantidade de pessoas jovens, maduras, mais velhas, em várias faixas etárias, talvez a partir dos 28, 30 anos em diante, muito mais frequente, 30, 40 anos ali, tem me chamado muita atenção isso, mas muito mais frequente a partir dos 40, pessoas que têm dificuldade para dormir e têm buscado auxílio médico, auxílio em medicamentos para dormir. Não tem alguma coisa errada, não pode ser normal uma pessoa sem comorbidades, sem doenças assim que justifiquem a perda do sono, precisar aos 30, 35 ou 40, 45 que seja anos, uma ajuda médica para dormir. Alguma coisa está errada. E eu digo para você, nós estamos vivendo uma outra pandemia antes do coronavírus. Uma pandemia, no sentido metafórico, é claro, uma pandemia de insônia. As pessoas não estão conseguindo dormir bem. E eu queria falar para você que muito mais do que o efeito do repouso, que por si só já é algo fundamental para as nossas vidas e para a nossa saúde, mas muito além disso, o sono é parte fundamental de uma boa saúde. A qualidade do nosso sono está relacionada diretamente com a nossa capacidade de resistir a doenças, por exemplo, com a nossa imunidade. O sono está relacionado com a nossa capacidade de regeneração celular, de reparo celular, de combate ao estresse oxidativo, ou seja, ao envelhecimento celular. O bom sono está relacionado diretamente com a eliminação de radicais livres, que são substâncias que promovem a degradação celular e uma série de doenças crônicas no nosso organismo. Agora, a pergunta é: por que nós estamos dormindo mal? Por que nós estamos dormindo mal? Deixe-me falar um pouco sobre
o que nós chamamos de cronobiologia do sono, ou a relação biológica, ou os efeitos biológicos que o sono exerce sobre o nosso organismo. Eu fico assim, eu confesso a vocês que estão me ouvindo que cada vez que os anos vão passando e eu vou estudando um pouco mais da fisiologia, da biologia de maneira em geral, mas da fisiologia humana, eu fico impressionado, a minha fé aumenta, sabe? Porque eu fico impressionado como Deus, como é claro o projeto de Deus na nossa fisiologia. Como Deus é perfeito, como a natureza é perfeita. E como somos nós que estragamos tudo. Veja, nosso corpo funciona no que nós chamamos de ciclo circadiano. Nós temos um ciclo, sono-vigília, está dormindo e está acordado. E esse ciclo promove uma série de efeitos biológicos no nosso corpo. Especificamente hoje vamos falar sobre o sono. Um deles tem a ver com a nossa exposição à luz. Então, num estado natural, durante o dia, como nós podemos até perceber agora aqui pelo reflexo na câmera, nós temos um estado de abundante luz natural do sol. E ao longo do dia, essa luz vai diminuindo até que chegue à noite. E os nossos olhos vão captando a variação da intensidade dessa luz. E conforme há uma variação da intensidade da luz, nós vamos aumentando a produção de um hormônio chamado melatonina, produzido primariamente, mas não só por ela, mas principalmente por uma glândula que fica no sistema nervoso central, chamado de glândula pineal. É uma glândula mística para algumas religiões. Tal é o efeito dela sobre a saúde, sobre a cronobiologia do ser humano. A pineal produz, sob o efeito da diminuição da luz, o hormônio melatonina. E esse hormônio tem uma série de efeitos biológicos. Entre eles, ele nos prepara para o sono. Ele induz o nosso corpo para entrar num estado de repouso, de redução da atividade cerebral, da atividade metabólica, de relaxamento. Então nós vamos conduzindo para aquele estado onde vamos ali gradativamente perdendo a consciência e finalmente repousamos. Mas a melatonina é muito mais do que um indutor do sono. A melatonina é o hormônio que regula, como eu disse anteriormente, o controle da regeneração celular e vamos chamar assim, da faxina celular, da sujeira celular, combatendo os radicais livres. Mas a melatonina também trabalha com o equilíbrio de um outro hormônio, chamado insulina. Quando nós temos um problema na produção de melatonina, nós temos um aumento à resistência da insulina e aumenta os níveis de insulina no corpo. E quando nós temos um aumento à resistência da insulina, nós temos dois, entre outros, mas dois principais problemas. O primeiro deles, indiretamente, por um mecanismo que não convém explicar ou detalhar agora, o aumento da obesidade e todos os problemas que vêm com ela. E nós temos um segundo problema, o estado de hiperinsulinemia, ou seja, o aumento da insulina circulante, a resistência à insulina causa isso, nos traz um estado de inflamação crônica no corpo, porque a insulina é um hormônio inflamatório. O que eu quero dizer é que uma má qualidade do sono traz vários problemas. O primeiro e mais claro, a indisposição. Você acorda mal-humorado, indisposto,
Você desempenha, quando você dorme mal, e todos nós sabemos disso, você desempenha mal as suas tarefas no dia seguinte, você se relaciona mal com as pessoas, você fica impaciente, nervoso, irritado, você aprende mal, você ensina mal, você briga mais com os filhos, se desentende mais com a esposa, tem mais problemas no trabalho. Esse é um aspecto de dormir mal. Mas quando você dorme mal, especialmente cronicamente, você também aumenta o risco da obesidade. E é por isso que muitas pessoas não entendem, porque a obesidade e a insônia, ou vamos chamar assim, a má qualidade do sono, a obesidade e a má qualidade do sono se retroalimentam. Porque quanto mais você dorme mal, e claro, nem todo mundo que dorme mal tem problema de obesidade, mas eu estou dando um dos exemplos, quanto mais você dorme mal, mais chances você tem de ter obesidade ou mais dificuldade para lutar com a obesidade. E quanto maior a obesidade, maior a chance de dormir mal, por vários outros mecanismos. Na verdade, a nossa saúde funciona em ciclos virtuosos. Outro dia eu vou falar sobre isso aqui. Quando um bom hábito fortalece outros bons hábitos. E ciclos viciosos, quando um mau hábito fortalece outros maus hábitos. Obesidade, dificuldade para dormir ou distúrbios do sono são hábitos maus que criam um ciclo vicioso e destroem a nossa saúde. Mas a má qualidade do sono também traz alguns distúrbios emocionais e pode estar relacionada também com a depressão. A má qualidade do sono traz um estado de debilidade imunológica que favorece o aparecimento de infecções. A má qualidade do sono altera o seu apetite e pode fazer com que aumente o seu consumo por coisas que você não quer comer. Enfim, tudo está relacionado. Agora veja, por outro lado, a boa qualidade do sono está relacionada a um estado de humor fortalecido, animado, disposto, a um maior grau de paciência, de tolerância, de relacionamento social, a um fortalecimento imunológico contra uma série de doenças, a uma melhor atitude frente à obesidade, a uma facilidade maior de lutar contra o aumento de peso, a redução de uma série de doenças metabólicas. A pergunta é: por que dormimos tão mal? Bem, eu teria que falar outro dia sobre isso, mas eu vou dar alguns exemplos e numa outra oportunidade podemos aprofundar neste assunto. Primeira razão, né? Veja, a civilização moderna, os hábitos modernos, eles trouxeram algo que nos dificulta muito dormir, que é a iluminação artificial, sem dúvida nenhuma. Até mesmo para você, qual seria o ideal, né? O mundo ideal. O mundo ideal é aquele que eu vou dormir, quando anoitece fica escuro o quarto. E ao amanhecer o sol clareia o ambiente e eu passo então a ter um despertar natural pela claridade. Mas muitos de nós não podemos fazer isso, porque se você dorme com a cortina aberta, tem luz no poste, tem luz no condomínio, tem luz na rua, tem luz fora, e aí você não consegue dormir. E quando você fecha todo o quarto e escurece, você não desperta com a claridade natural, você tem aquele sono mal despertado. Muitas vezes você acorda até cansado, quando você acorda somente com o despertador, sem a claridade natural. Então, um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é o advento da iluminação artificial, que nos trouxe uma série de facilidades indubitáveis, mas trouxe também um preço caro a pagarmos. O segundo fator que nos atrapalha muito a dormir é este aqui, ó. Esse aqui, meus amigos, veja bem, este aqui talvez seja
o objeto que tem a maior dicotomia, a maior dualidade que eu já vi. Isso é uma bênção. Estamos aqui transmitindo ao vivo, internet, você está vendo no seu celular, você usa o aplicativo 7Me, o 7ME, e pode interagir com a igreja. É uma bênção isso aqui. Mas é uma bênção e é uma maldição. Porque quando você não consegue utilizar isto aqui da maneira correta, toda a bênção que ele pode ser se transforma para você em uma maldição em muitos aspectos. Mas hoje eu estou falando apenas sobre o aspecto do sono. E uma coisa que atrapalha muito o sono é levar o celular para o quarto, para a cama. Todos nós gostamos de fazer isso. Você quer relaxar, deita na cama, vê ali as mensagens que faltam responder, interage com alguém, ouve alguma coisa, uma música talvez, enfim. É legal, mas quando você leva o celular para a cama, você mantém um estímulo luminoso para o seu cérebro. E o que é que acontece quando tem um estímulo luminoso para o cérebro? Não há produção natural de melatonina, não há aquela produção gradual que vai crescendo, porque o cérebro entende que o ciclo, luz, escuridão, claridade, escuridão, esse ciclo biológico ainda não, ele se confunde, não foi completado. Agora, um outro problema além do celular, televisão no quarto. Muitos gostam de dormir com a TV ligada, ou ficar vendo ali a TV. Isso também atrapalha. Por quê? Porque a luz faz com que a pineal não produza melatonina na quantidade ou na curva que deveria produzir. Outra coisa que faz com que nós durmamos mal, e muita gente não sabe, tudo bem, você desliga o celular, vira para baixo, você desliga a TV, você tenta criar um ambiente escuro, só que na TV, no ar-condicionado, no aparelho de DVD, para os que ainda usam, no outro aparelho que tem ali no quarto, tem uma luzinha, um LED que fica às vezes ligado. E aquela luzinha, por incrível que pareça, causa prejuízo à qualidade do sono. Outra coisa que nos atrapalha muito dormir, vamos só organizar nossas ideias. A claridade, quando você dorme num quarto que não é escuro e tem luz artificial. O uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, por quê? Porque isso estimula e faz com que a pineal não produza melatonina na quantidade que precisa. Os LEDs dos aparelhos eletrônicos também atrapalham. O comer antes de dormir, quando nós temos uma refeição copiosa, grande, uma refeição gordurosa ou de grande quantidade, então aquilo ali, aquele processo de digestão atrapalha a qualidade do sono. O refluxo, pessoas que comem muito ou tomam líquido junto com as refeições antes de dormir e vão deitar, ou tem problema de obesidade, ou tem uma frouxidão entre o estômago e o esôfago. Então aquela comida, quando você deita, volta, você se engasga e tem dificuldade em pegar no sono. Outra coisa que nos atrapalha dormir, principalmente homens, a partir dos 40 anos de idade, e mulheres também, menos, mas também, quando você bebe muita água à noite. É muito bom beber água, muito bom. Mas quando você bebe muita água à noite, isso é uma das coisas que nós orientamos pacientes mais idosos, a distribuir o consumo de água. Então aquela água vira urina, e porque no homem a próstata já é um pouco maior com a idade, ele tem vontade de urinar mais cedo e levanta às vezes 2 ou 3 vezes na noite para ir ao banheiro, e quando ele levanta, acorda a esposa, acorda todo mundo, vai e volta, não pega no sono logo, e vai tendo uma qualidade de sono muito deteriorada. Compreendem como são vários fatores? Agora, para terminarmos por hoje, como podemos dormir melhor, né? Para não falarmos só do problema, vamos falar da solução. Primeira regra, primeira e mais importante, crie uma rotina.
Crie uma rotina, um ritual. A rotina faz com que o corpo entenda que algo vai acontecer e ele então vai se preparando para isso. Essa rotina pode ser um banho quente, vestir o pijama, ler alguma coisa, até mesmo se você quiser olhar alguma coisa ali alguns minutos antes de se preparar para dormir, faz parte de uma rotina. Olha, eu vou checar minhas mensagens, eu vou olhar, responder o que eu quero, vou desligar agora o celular, vou tomar um banho, vou pegar um livro. Crie uma rotina diária. Isso vai te ajudar muito a dormir. Segunda coisa, não use mais o telefone depois de uma certa linha. Crie uma linha. Eu vou usar o telefone até aqui na minha rotina. A partir daqui, os próximos passos não incluem o telefone celular. Terceiro, compre uma fita que vende em qualquer supermercado ou casa de materiais de construção, aquela fita isolante preta. Custa muito barato, compra um rolinho pequeno, você corta com uma tesoura bem pequenininha, um quadradinho bem pequenininho, e você cola nos LEDs da televisão, dos aparelhos eletrônicos, do ar-condicionado. Aquela fita é ótima, porque ela é totalmente opaca, ela não deixa passar a luz, ela não danifica o aparelho, porque ela descola e cola facilmente, é fácil de tirar se você precisar, ela é barata e prática. Então você vai colando essa fita em todas essas luzezinhas que ficam dentro do seu quarto. Criou a rotina, criou uma linha a partir da qual você não usa mais o aparelho ou a televisão, seja o que for. Se possível, tome um banho quente para relaxar. Uma coisa importante que muita gente não sabe: quando você usa um ventilador ou um ar-condicionado que faz um barulho pequeno, mas constante, isso ajuda na qualidade do sono, porque nossos ouvidos, quando tem uma frequência contínua, diminuem a sensibilidade da audição. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o silêncio total é mais difícil de promover a boa qualidade do sono do que um pequeno ruído constante. Porque no silêncio total, qualquer ruído dispara e você acorda. Mas quando você tem um ruído pequeno constante, e você pega no sono com ele, diminui a sensibilidade auditiva e você então consegue dormir sem ser incomodado. Eu vou dar um conselho agora, de quem é pai de 3 filhos. Para quem tem bebê pequeno, não acostume seus filhos, que são recém-nascidos, a dormirem no silêncio total. Quem é pai sabe disso que eu estou falando. Quem já criou os filhos, quem está começando ainda não sabe. Porque quando você põe o bebê no silêncio total e acostuma a que ele durma assim, o que acontece com esse bebê? Ele acorda com qualquer barulhinho. Mas quando você acostuma o seu bebê a dormir com o mínimo de barulho pequeno, um ruído pequeno, ele se acostuma. Por quê? Porque a acuidade, a sensibilidade auditiva diminui durante o sono e ele dorme e não acorda fácil. É por isso que você vê alguns bebês dormindo em público, alguns bebês dormindo assim, com pessoas conversando ao redor, e eles não acordam. E tem outros que ao menor ruído despertam e choram. Isso vale para nós também. Crie uma rotina, ponha uma linha para usar o celular e a TV, cubra os aparelhos eletrônicos. E agora a dica de ouro, A dica de ouro de hoje: evite qualquer forma de luz azul. Por que azul? Alguém vai se perguntar. Por que azul? Porque o comprimento de onda da luz azul é o que causa o maior efeito excitatório, no caso inibitório, excitatório do nervo óptico, mas inibitório da glândula pineal. E é o que mais atrapalha a produção de melatonina. Então tem gente que tem um LEDzinho azul no quarto, ou a luz aqui do aparelho, o fundo é azul, ou mesmo colorido, tem luz azul,
Tem alguns aplicativos que, inclusive, reduzem a luz azul no celular. A luz azul é a que mais atrapalha o sono. Agora, você escurece todo o quarto. Outra dica importante. Mas não escureça todo. Não forme um breu. Porque se você escurecer 100% do seu quarto, você não vai ter o problema para dormir, mas você vai ter o problema para quê? Para acordar. Por quê? Porque não vai ter nenhum aumento gradativo da claridade. E quando não tem nenhum aumento gradativo da claridade, o seu corpo não entende que é hora de acordar. Percebe? Então você fecha o quarto todo, põe um blackout se quiser, põe uma cortina, mas você deixa uma frestazinha de 1 milímetro. Para quando amanhecer, você perceber que já é de dia. Meus queridos, que Deus possa lhe abençoar muito neste sábado, que você possa ter, a partir de hoje à noite, uma boa noite de sono. E se você precisar, por alguma razão, usar remédios, ou que os médicos lhe apoiem, não tem problema, nós não estamos aqui criticando isso, mas você pode melhorar, você pode ajudar, e quem sabe até se livrar dos medicamentos. Um bom sábado a todos.